Isso. Meus irmãos, o Pai do Senhor, vamos ficar de pé, fazer uma oração. Se os irmãos puderem sentar mais para cá, os obreiros também ficar sentados aqui, melhor. Vamos fazer uma oração, iniciar esse culto, sexta-feira. Agradecidos a Deus, irmãos, pela semana que Ele nos proporcionou. Tivemos uma semana maravilhosa de oração pela manhã na igreja. O trabalho das irmãs na terça-feira foi lindo. O culto de ensino na quarta-feira foi maravilhoso também. O curso do IBAD também, os casados para sempre. E agora estamos aqui para finalizar a semana. Agradecer a Deus, antecipando também já as vésperas da conferência que será no domingo. Eu tenho certeza que o Senhor vai continuar cuidando da sua igreja. Vamos levar a Deus em oração. Eu peço a você, dê o melhor do seu culto ao Senhor nesta noite. Agradeça a Ele por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai querido, na sua presença estamos reunidos, ó Pai, aqui nesse lugar mais uma vez. O nosso propósito é agradecer ao Senhor pela semana que o Senhor tem nos conduzido, que tem nos proporcionado. Eu sei que nós não somos merecedores, ó Pai, de tantas bênçãos que o Senhor tem realizado na nossa vida, porque nós somos falhos, miseráveis e pecadores. Mas ainda bem que a sua palavra diz que as suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos, porque ela se renova a cada manhã. Somos gratos ao Senhor, ó Pai, pela vida dos irmãos, por esta igreja, Pai amado, que o Senhor tem amado, e que o Senhor, ó Pai, é o cabeça desta igreja. O Senhor é o centro, é o principal de tudo, ó Pai, e recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Que seja, Pai, sincero e verdadeiro o nosso culto ao Senhor. Pai querido, que o Senhor possa abrir os céus, ó Pai, sobre nós e nos visitar, nos renovar, nos curar, nos fortalecer, nos encher da Tua graça e do poder do Teu Espírito Santo, pois o Senhor é fiel, o Senhor é santo. Abençoa, Senhor, esta igreja em todos os aspectos, em todas as áreas. Coloque as Tuas mãos, ó Deus amado, nós te pedimos agora a Tua bênção e a Tua graça, em nome de Jesus. Seja conosco, Pai. Cumprimento o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Pode se assentar, meu irmão. Vamos louvar ao Senhor com o hino da harpa, hino de número 107, firme nas promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme
Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Quem sabe está feliz aqui nessa noite, diga um amém bem forte, amém? Está chuvoso lá fora, esfriou, né, irmãos? Mas graças a Deus, Deus faz presente aqui, amém? Vamos colocar sobre os pés, vamos fazer a leitura dessa noite. Nós vamos fazer a leitura em 2 livros, amém? Primeiro será em Josué, capítulo 1, e logo depois vamos ler na primeira epístola de São João, no capítulo 2, verso 14, amém? Josué, capítulo 1, vamos ler do verso 1 ao 9. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais, lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para que teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tenha bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Vamos ler agora na primeira epístola de João, no capítulo 2, e no verso de número 12, que diz assim a palavra: Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filho, porque conheceste o Pai. Amém? E o verso 14 diz assim: Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Amém? Assim como Deus foi com Josué, e como diz a palavra: jovens, sois fortes. Olha a responsabilidade que Josué estava em suas mãos, de levar o povo para a terra prometida. Porém Deus diz na própria palavra, Deus fala 4 vezes a ele o que? Esforce-te e tenha bom ânimo. Tenha ânimo, irmão. O ânimo tem que vir de ti. Deus não te dá, é difícil. Eu, pelo menos na teologia que eu conheço, e o pouco que eu conheço, o ânimo vem de nós, certo, pastor? O ânimo vem da gente. A gente tem que se animar, certo? Se a gente não tiver ânimo, a gente não consegue vencer. Se a gente não tiver força, esforça-te, tenha bom ânimo. Deus está falando na palavra, se esforça. Tem coisas, irmãos, que é com a gente. Deus, Ele nos ajuda, Ele estende a mão dEle, mas a força vem da gente. E o que diz a palavra ao jovem? O que? Você é forte. Se a palavra está dizendo que você é forte, por que você se sente fraco? Por que você se sente cabisbaixo? Por que você acha que você não pode vencer as lutas dessa vida? E eu não estou falando só para jovens, não, estou falando de jovens de 99 anos para baixo. Estou falando de todos que têm essa idade. Amém? Estou falando para cada um de nós. Nós somos fortes, a gente pode vencer, diz a palavra, mas a gente precisa ter ânimo. Irmão, eu sei que é difícil às vezes a gente ter ânimo nos momentos difíceis. Olha Josué, a responsabilidade que tinha sobre as mãos dele, de levar o povo para a terra prometida.
O povo já estava no deserto há um bom tempo. Olha a responsabilidade, e ele era jovem. Porém o Senhor fala para ele: esforça-te, tenha bom ânimo. Só que ele já era forte, ele só não sabia. Por isso que Deus fala para ele: esforça-te. E como diz a palavra do Senhor, eu profetizo sobre a tua vida que você está aqui hoje. Você é forte. E eu profetizo sobre a tua vida que você hoje terá ânimo para vencer todas as lutas dessa vida. Eu não sei o que você está passando, não sei como você chegou nessa noite, mas eu estou falando para ti, da palavra que Deus entregou na minha mão. Você é forte, e eu estou te entregando ânimo nessa noite. O ânimo tem que vir de ti, mas hoje, se for necessário, Deus estender a mão dele para te animar e te levantar, ele vai fazer isso. Eu sei, irmão, que não é fácil as lutas que a gente passa. Ninguém precisa às vezes saber o que você está passando no dia, mas Deus conhece. Às vezes a gente não quer conversar com o nosso amigo, ou às vezes a gente não quer relatar o que a gente está passando em casa, às vezes com vergonha ou com medo que o irmão vai pensar de você. Mas o que isso tem a ver? O que importa é o que Deus pensa de você. E o que Deus tem feito para você? Você não está aqui de pé? Você não está aqui de pé, irmão? Você não se alimentou hoje? Deus não guardou a tua vida? Então por que você está desanimado? Eu não sei porque Deus está me falando que tem alguém que chegou aqui hoje desanimado. Mas Deus está falando para você: esforça-te, porque você é forte. Porque eu estou contigo nessa noite. Eu estou contigo nessa luta. E você vai vencer ela, independente do tamanho que ela seja. Pode ser uma luta pequena ou grande, Deus está contigo. O mar pode estar bravio, o mar pode estar, a onda pode estar encobertando o barco, mas Deus está no barco contigo. Ele pode às vezes estar até dormindo, mas no momento certo Ele vai aparecer e vai acalmar essa tempestade. Mas você precisa ser forte para vencer. Você precisa ter ânimo para vencer. Se você não tiver ânimo, você não vai conseguir. O ânimo já é 50% da vitória. Não é verdade? Assim diz a palavra. Então, irmão, hoje tenha ânimo, tenha alegria, porque Deus está na tua vida. Você está aqui de pé, você venceu mais um dia, e você está aqui para agradecer a Deus por isso. Amém, irmãos? Amém? Esforça-te e tenha ânimo. E hoje, como eu sempre falo, você que está aqui nessa noite, está vendo esses bancos vazios? É porque era para ter alguém aqui. Cada banco aqui é para alguém, porque esses bancos não estão aqui à toa. Esses bancos não estão aqui à toa. Cada banco desse aqui pertence a uma pessoa. Só que às vezes a gente não sabe o que ela passou hoje. Você não sabe se ela conseguiu sobreviver. Você não conhece. Você não sabe, às vezes ela está triste, desanimada. Então eu vou lhe pedir nessa noite: apresente no mínimo o irmão que tu conhece, que ele não está aqui. Apresente ele em oração, para que Deus venha derramar e dar ânimo para ele, dar força para ele estar aqui com a gente, glorificando e agradecendo a Deus. Porque esse é o nosso dever. Precisamos orar pelos nossos irmãos. Ame ao próximo como a ti mesmo. Se você se ama, se você ama a ti, você tem que amar o teu próximo no mesmo nível. E é isso que a gente precisa fazer. Então apresente cada um que não está aqui nessa noite, nessa oração. Primeiramente, agradeça a Deus por você ter chegado aqui. Segundo, apresente a Deus a tua família e a tua casa. E em terceiro, apresente pelo menos um irmão que você não está vendo aqui. É o mínimo de uma oração que o crente precisa fazer. Amém? Então nesta noite, ora com fervor, ora com vontade, e que Deus vai escutar a tua oração nessa noite. Amém? Amém, irmãos? Então oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, Senhor, neste momento, nesta hora. Queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor há de fazer. Queremos te agradecer, Senhor, pelo nosso dia, por o Senhor ter guardado, Senhor, a nossa entrada e a nossa saída, por o Senhor ter colocado, Senhor, os teus anjos ao nosso redor. Pai Santo, unge os umbrais da nossa porta. Pai, os teus filhos estão orando neste momento. Pai, eu quero lhe pedir, Senhor, que cada irmão que está aqui dentro, cada família que está representada aqui, Senhor, nós te apresentamos a ti, ó Pai. Nunca deixe faltar o pão na mesa dos teus filhos, nunca deixe faltar o recurso financeiro, e com o teu Espírito Santo, Senhor, venha dar ânimo ao teu povo, esforça o teu povo, ó Pai, que eles venham, Senhor, glorificar e engrandecer ao teu nome, que eles venham, Senhor, saber que tu podes fazer grandes coisas. Pai Santo, não importa o tamanho do problema, porque o Senhor é muito maior que isso, ó Pai. Atende as orações do teu povo, aqueles que não estão aqui, Senhor, nesta noite, que estão desanimados, que estão abatidos,
abatidos, que estão fracos na fé, Senhor, vai visitando eles neste momento, e com teu Espírito Santo, ó Deus, aqueles que estão, Senhor, em hospitais, estão desenganados pelo médico, vai visitá-los nesta noite, ó Pai, dê força, Senhor, e dê ânimo para os teus filhos, ó Pai, e com teu Espírito Santo, faça o teu mover nesta noite, ó Pai, venha falar conosco através dos hinos, através da palavra que será ministrada, e com teu Espírito Santo, ó Pai, nós queremos assim te agradecer, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus, amém, amém. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém. Antes de eu falar, tudo cantar passou.
com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Nessa noite nós vamos ouvir mais um louvor agora com a Raíssa. Se prepare, Raíssa, para já estar vindo louvar. Você pode se sentar. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Seu coração.
a Deus, aleluia. Vamos ouvir nessa noite o nosso irmão Guirra, trazendo para nós uma palavra para meditação, agora para os dízimos e ofertas, amém? Logo após nós vamos ouvir a Ana já louvando ao Senhor também. A paz do Senhor, meus queridos, tudo bem? Amém. Abra comigo em Mateus 25, no verso 14, a parábola dos talentos. Verso 14. Porque isto também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outros 2, e a outro cada um segundo a sua capacidade. Ausentou-se para logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Mas da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. A palavra do Senhor nessa mensagem, ele trata com uma parábola dizendo que Deus nos entrega talentos diferentes para propósitos diferentes. Pessoas recebem vários talentos, uma recebeu 5, uma 2 e um apenas 1. Deus sabia que aquele que recebia 1, ele era mais simples e assim ele entregou 1. Mas não porque ele no dia não poderia ganhar o seu segundo, mas porque a capacidade do momento dele era de receber apenas 1. E o correto seria que ele no mínimo dobrasse, e mais para frente ele fala, nem que você desse para os banqueiros e lhe desse juros. Assim nós devemos ser nossas ofertas, nós temos que entregar o nosso melhor para Deus, mesmo que seja um pouquinho e simples. Amém? Posso falar? Senhor, meu Deus, Senhor, obrigado, Pai, pelos irmãos que vão ofertar nessa noite, Pai. Permita, Senhor, que aquele que tiver sem emprego, Senhor, conceda um emprego para ele, Pai, para que ele possa, Senhor, viver do bom e do melhor que o Senhor tem nos prometido, Senhor. Tu és maravilhoso, tua presença é inigualável, Senhor. Obrigado, Senhor, por hoje e para sempre. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida. E nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu.
de Jesus. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, amém? Se coloque de pé para nós meditarmos. O Senhor colocou uma palavra no meu coração, e eu tenho certeza que da mesma forma como Ele falou comigo, Ele vai falar também com você que está aqui nessa noite. Nada é coincidência. Para quem serve a Deus, tudo é propósito de Deus. Então eu tenho certeza que se você conseguiu chegar até essa casa, numa sexta-feira, um dia chuvoso, onde você teria todos os motivos, humanamente falando, para não estar aqui. Se você veio, é porque Deus tem algo poderoso para falar ao teu coração. Eu sei que você não veio com as suas próprias forças, foi o Espírito Santo que te conduziu até aqui. Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo de número 20. Nós vamos fazer a leitura do versículo de número 7. Amém? Diz assim: E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Amém? Quem está animado para a vigília, dá um glória a Deus. Não, gente, quem está animado para a vigília, dá um glória a Deus. Amém? Maravilha, pode se assentar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, amado, nessa noite nós estamos aqui diante da Tua presença, e mais uma vez, Senhor, eu quero me colocar diante do Senhor. Eu sei, ó Pai, que eu sou um instrumento pequeno, um vaso de barro, mas é a riqueza da Tua palavra, Senhor, que habita em meu coração e que será ministrada nessa noite. Por isso eu te peço, Espírito Santo, pela Tua infinita bondade e misericórdia, usa-me, Senhor, mais uma vez. Fala, Senhor, ao coração da Tua igreja, para que nós venhamos, Senhor, a sair daqui hoje de uma forma completamente diferente da qual nós entramos. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor nos dê a revelação da Escritura, a iluminação, ó Pai, dos mistérios que estão escondidos aqui nesse texto. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco nessa hora, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu estava orando nessa tarde, pedindo para que o Espírito Santo falasse em meu coração o que é que eu traria, para compartilhar com os irmãos. E o Espírito Santo me fez meditar numa história que é bastante conhecida, eu acredito que da maioria dos irmãos que estão aqui. A Bíblia diz que certa vez, Paulo, em uma das suas viagens missionárias, ele passa pela Macedônia, ele fica 3 meses na Grécia, e quando ele decide voltar para a Síria, ele fica sabendo que haviam algumas ciladas que os judeus estavam colocando para ele. Então Paulo agora parte para Troade, mas à frente de Paulo vai alguns dos homens que estavam com ele naquela obra missionária. A Bíblia diz que foi um propósito de Paulo permanecer em Troade por aproximadamente 7 dias. Só que a Bíblia não registra o que foi que aconteceu nesses 7 dias que Paulo esteve em Troade. A Bíblia não dá detalhes de quais foram as obras, a Bíblia não dá detalhes do que foi que aconteceu especificamente naquele lugar. Mas uma coisa eu sei, que Paulo estava em Troade pregando a palavra de Deus. Paulo estava sendo mais uma vez um instrumento usado do Senhor naquele lugar. E a Bíblia diz agora que no primeiro dia da semana, ou seja, e eu peço bastante atenção dos jovens e dos adolescentes comigo, amém? A Bíblia diz que no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, Paulo agora está reunido, assentado, com os que estavam ali com ele e os demais irmãos no cenáculo. É interessante porque, como eu disse, a Bíblia não registra o que aconteceu nesses 7 dias, mas a Bíblia vem registrar o que aconteceu exatamente no último dia. Entenda uma coisa,
Tem frases por aí que dizem que os meios justificam os fins. Não. Eu entendo que nós que somos servos do Senhor, se nós queremos começar bem e se nós queremos terminar bem, é preciso continuar caminhando na caminhada que Deus tem para as nossas vidas, no primeiro dia da semana, no segundo dia da semana, no terceiro dia da semana. Ontem eu conversava com o Fabrício sobre isso, que infelizmente, muitas vezes nós estamos habituados apenas a passar algumas horas na igreja, aonde a gente adora, a gente ouve a palavra, a gente chora, mas quando a gente sai para fora, a primeira dificuldade ou adversidade que nós enfrentamos, é como se nós nos esquecêssemos de tudo aquilo que nós aprendemos. Mas eu creio que com Paulo era diferente. Paulo no primeiro, no segundo e no terceiro, no quarto, no quinto, a todo momento estava dedicado em ensinar a palavra do Senhor, para que todos aqueles que ouvissem fossem transformados pelo poder do Evangelho e pudessem colocar em prática, a partir do momento que ele não estaria mais naquela região. Entenda que Paulo, por onde ele passava, iam se formando algumas igrejas. Só que diferente do que nós vivemos hoje, normalmente nós temos um pastor aí por 3, 4, 5 anos, ou muitas vezes até mais tempo. No caso de Paulo não era assim. Paulo fazia as viagens missionárias por onde ele passava, ele pregava o Evangelho, ali se levantava um povo, logo no meio daquele povo era constituído presbíteros, pessoas que iam direcionar aquela igreja. Só que Paulo, em alguns momentos, quando ele não poderia estar presente, ele escrevia algumas cartas, e quando possível ele retornava novamente, para saber como é que estava a vida espiritual dos irmãos. Entenda que a semente plantada por ele não era abandonada, a semente que Paulo plantava era sempre regada. Paulo sempre estava escrevendo, Paulo sempre estava orando, Paulo sempre estava se preocupando com aqueles que haviam sido salvos pela graça do nosso Senhor Jesus. E eu já quero dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite: a semente do Evangelho que foi plantada no seu coração, será que ela está germinando? Será que ela está crescendo? Como nós temos vivido os nossos dias fora da igreja? Porque muitas vezes nós somos fortes, somos valentes no ambiente da igreja, mas e quando sai lá fora? Muitas vezes nós nos sentimos desprotegidos, despreparados. Aqui no meio do grupo dos jovens parece tudo tão fácil, porque você olha para o teu lado e você vê alguém que está lutando as mesmas guerras que você, alguém que está segurando na tua mão e caminha junto com você pelos mesmos desafios, pessoas que servem também a Deus e que compartilham os mesmos pensamentos. Mas como nós estamos quando nós chegamos lá fora, na escola, e de repente diante de uma sala de 30 alunos, só você conhece a Deus? Quando nós estamos no nosso ambiente de trabalho e de repente só você serve a Deus? Ou quando você é colocado diante de alguma situação em que você precisa reafirmar a tua fé? Como será que nós estamos vivendo e agindo no nosso dia a dia fora da igreja? Eu entendo que sozinho nós não somos igreja, reunidos nós somos igreja. Mas se eu faço parte do corpo de Cristo, na onde eu estou, eu levo o Evangelho comigo, eu faço parte desse corpo, e quando Jesus voltar, eu serei arrebatada nos ares, porque eu sou igreja do Senhor. E é isso que o Espírito Santo falava em meu coração, para trazer ao seu coração. Como tem sido a nossa vida fora do horário de culto? Eu acho interessante porque a Bíblia aqui não registra exatamente o que foi que aconteceu, mas sabemos que Paulo estava assiduamente pregando. Eu gosto de uma frase que diz que todo coração que não é um missionário é um campo missionário. Então, se eu tenho Jesus no meu coração, automaticamente eu preciso abraçar a minha missão. E qual é a minha missão? Pregar o Evangelho do Senhor. Foi o nosso Jesus quem disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Qual tem sido a nossa responsabilidade
diante do ministério que Deus colocou nas nossas mãos. Como eu dizia, fazer a obra de Deus não é apenas aqui dentro. Eu estou achando maravilhoso olhar para os meninos e ver, eles cantam, eles pregam, eles fazem tudo, gente, que coisa mais linda. Isso é maravilhoso, porque a gente descansa o coração sabendo que daqui a pouco eles vão tomar frente da igreja. A gente não vai precisar se preocupar, porque os novos obreiros já estão sendo formados. Mas é importante também a gente ressaltar que essa capacidade que Deus deu a vocês para pregar, para cantar, para falar, ela não deve ser usada somente aqui dentro, mas também tem que ser usada lá fora, para alcançar corações de pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. Aleluia! Mas olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que no primeiro dia da semana, Paulo se reúne, se assenta junto com os que estavam ali aprendendo no cenáculo. E o objetivo deles em especial naquela noite era partir o pão. Quando a gente fala sobre partir o pão, a gente fala sobre comunhão. Era um momento de comunhão da igreja. E era também uma noite de despedida, porque no outro dia Paulo seguiria a viagem. E quando nós vamos ver nos capítulos seguintes, a gente percebe que Paulo é preso. E o próprio Paulo vem dizer que talvez muitos dos que estavam ali não mais veriam o seu rosto. Quando Paulo sai em viagem, eles começam a agarrar a Paulo, abraçar a Paulo chorando, porque tinham medo de nunca mais avistar aquele que tinha sido um canal de bênção na vida deles. Percebe isso? Naquela noite era uma noite mais do que especial. Era a noite em que Paulo estava ali, gastando o seu tempo, a sua energia e tudo que ele possuía para poder enriquecer o povo de Deus. Esses dias eu estava com um sentimento estranho no meu coração. E aí eu estava conversando com uma jovem nossa. A gente estava aqui, conversava, ela se abrindo e eu falando. E a gente acha que a gente não precisa se cuidar, né? De repente eu, desatenta como sou, eu estava na esquina, gente, virou um ônibus assim, ó. Eu só senti o ventinho no meu rosto. Eu preocupada com ela, cuidando dela e descuidando de mim. O ônibus passou, gente, eu falei, Jesus, se não fosse a tua misericórdia, agora eu já ia para a glória. Entende isso? Mas se eu tivesse ido naquele momento, que maravilha que talvez não seria. Olha o que eu estava fazendo, eu estava ajudando alguém. E é isso que eu quero dizer para você que está nessa noite aqui. Nós nunca sabemos qual será o nosso último dia. Nós nunca sabemos qual será a nossa última oportunidade. É por isso que nós precisamos valorizar toda a oportunidade que o Senhor nos der. Eu acho lindo que Paulo fala assim, olha, eu me gastarei e me deixarei gastar por amor de vós. Ainda que vocês me amem menos, eu cada dia mais amo a vós. Será que nós de fato estamos nos deixando gastar por amor ao Evangelho de Jesus? Ou será que na primeira oportunidade que nós temos para falar de Jesus, a gente sente vergonha e se esconde? Esses dias eu estava no consultório e uma pessoa me relatou um fato. Não estou quebrando sigilo, não estou mencionando o nome, e tenho certeza que esse fato que eu vou contar, a pessoa me permitiria contar. Essa pessoa me disse que tinha vou trocar alguns dados, que tinha um conhecido que não acreditava em Deus, que era ateu, e que naquela convivência ali com esse ateu, essa pessoa tentou em alguns momentos evangelizar, falar, e a pessoa aparentemente nunca dava atenção e nunca acreditava. Mas aconteceram algumas situações e de repente essa pessoa se deparou com ela novamente. E esse rapaz veio gritando o nome dela, fulana, fulana, deixa eu te contar uma coisa. Agora eu sou crente, eu aceitei a Jesus na minha vida. E ela disse que ela ficou tão feliz porque ela falava antes, ela pregava antes, mas parece que não tinha resultado. Ela nunca mais tinha se encontrado com aquela pessoa, agora essa pessoa volta e conta a notícia. Só que depois de um tempo, a última vez que essa pessoa reencontrou com esse rapaz foi num caixão. Ele tinha falecido. Entende a gravidade das coisas?
Eu glorifico a Deus porque o Evangelho alcançou aquele coração e nós cremos que essa pessoa está com Jesus. Mas quantas vezes nós temos perdido a oportunidade de falar para as pessoas que estão do nosso lado do amor de Deus e daquilo que Deus tem para fazer na vida delas. Naquela noite Paulo aproveitou o momento, e Paulo estava empolgado, do jeito que eu estava aqui no Setembro Amarelo, que eu falei até não dar conta mais. Paulo pregou, e as pessoas estavam atentas. A Bíblia diz que no cenáculo aonde eles estavam, tinham muitas luzes acesas. Então entenda, era uma noite de comunhão, era uma noite de partir de pão, era uma noite onde as luzes estavam acesas, ou seja, havia ali dentro uma iluminação e uma preparação para aquela reunião. Mas a Bíblia diz que ali dentro também tinha um jovem, que naquela ocasião a Bíblia relata, e olha só como a Bíblia relata isso, eu quero ler para você. Versículo de número 9. Estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. Eutico estava naquele ambiente, ele ouvia Paulo pregar, ele ouvia Paulo ensinar, só que ele decidiu se assentar num lugar não muito favorável para quem já está sonolento. É a mesma coisa de você querer se assentar na arquibancada ali, sem proteção, num dia que você está sonolento, você pode acabar caindo. Esses dias eu até brinquei com as meninas aqui que eu estava com um sono tão grande, na hora que eu fui levantar eu bati a cabeça na cadeira. A gente precisa tomar cuidado com isso, e a gente precisa se autoconhecer. Eutico estava sentado, vocês estão rindo, né? Mas é verdade. Eutico estava sentado na janela, e a Bíblia diz que ele não estava preparado para aquele longo discurso. Sabe aquele culto que a gente jura que vai acabar 9h20 e acaba 10 horas da noite? O de Paulo terminou não terminou meia-noite. A metade dele foi até meia-noite, porque na verdade terminou só no outro dia cedo. Eutico estava sentado e Eutico não esperava que Paulo fosse ensinar por tanto tempo. E durante esse ensino de Paulo, a Bíblia diz que veio um sono muito pesado em Eutico. Um sono que foi aumentando conforme Paulo ensinava. De forma que, assentado naquela janela, Eutico se desequilibra e cai do terceiro andar. Eu gostaria só de fazer algumas observações. A Bíblia diz que no cenáculo, dentro dele, haviam muitas luzes. Mas se nós pensarmos que já eram 10h30, 11 horas, 11h30 da noite, do lado de fora, provavelmente ainda havia muita escuridão, ainda não havia amanhecido, era um período intermediário, entre um finalzinho de dia e início do outro, e a gente precisa tomar cuidado com essas mudanças de fase, a gente precisa tomar cuidado com essas mudanças que às vezes acontecem em nossa vida. Sabe aquela fase que a gente sai da infância e entra na adolescência? Fase complicada. Quando a gente sai da adolescência e entra na vida adulta, fase complicada. Quando a gente sai da fase adulta e entra para a terceira idade, fase complicada. Porque normalmente nós não estamos acostumados a lidar com essas mudanças. O ano que vem eu faço 29, estou preocupada, porque eu falei para a Fran, enquanto estava com 25, está dentro, 26, 27, agora já estamos chegando perto do 30. Entende isso? É uma época que a gente começa a se questionar, a gente começa a pensar. E Eutico não tinha consciência disso. Ele estava sentado numa janela, do lado de dentro aceso, do lado de fora escuro. Sabe aquela coisa que dentro a luz e isso me chama atenção, mas fora a trevas e me faz ficar acomodado no meu cansaço? Deixa eu dizer uma coisa para você: não é normal um jovem acomodado, não é normal um adolescente acomodado. Antigamente as crianças ficavam o dia inteiro na rua gritando, correndo, pulando, brincando. Hoje em dia as crianças querem ficar dentro de caixa de televisão.
Adolescente antes ficava doido para sair, para tomar um sorvete, para fazer alguma coisa, longe do pai e da mãe. Agora não, se deixar ficar dentro do quarto trancado, rolando feed. Gente, isso não é normal. Isso não é saudável. Tudo aquilo que nos impede de ir para a vida e nos permite viver um comodismo não é de Deus. Do lado de fora, aquela escuridão, automaticamente aquilo só reforçava o sono que Eutico já estava sentindo. Se tem alguém cansado aqui nessa noite, com esse tanto de luz aqui e eu gritando, provavelmente você não vai dormir. Mas se a gente apagar a luz e colocar só o fundinho musical, é perigoso você dormir. Porque tem gente aqui que acordou cedo, tem gente que está cansado. E eu entendo, isso é natural, isso é normal. O sono que Eutico estava sentindo é natural. Mas a grande questão é: o que eu tenho deixado me influenciar? As luzes que estão dentro do cenáculo, ou as questões que estão dentro do meu coração e que precisam ser contidas? A gente aprende desde pequenininho que a criança ela tem que ter o controle dos esfínteres. Porque se ela achar que qualquer lugar que ela está, ela pode fazer xixi, ela vai fazer xixi na rua, vai fazer xixi na igreja, não tem como, minha filha. Primeiro a gente põe fraldinha enquanto não tem controle. Mas conforme vai amadurecendo, ela começa a entender que se ela quer usar o banheiro, ela precisa ter o momento certo, o adequado, a hora certa para isso. É um instinto, é um impulso, é uma necessidade física, sim, mas eu preciso do Espírito Santo na minha vida para me ajudar a lidar com aquilo que está se passando dentro de mim. Eu entendo que o sono de Eutico era algo natural, mas mais importante do que descansar naquela noite era ouvir a palavra espiritual que estava sendo pregada por Paulo. Dormir, ele podia dormir no outro dia. Descansar, ele podia descansar no outro dia. Eu sei que tem gente que está aqui que está cansada, mas amanhã é sábado, a gente vai poder descansar. E é por isso que a gente se esforça, e é por isso que a gente luta, porque a gente entende que pelas coisas espirituais sempre vale a pena renunciar. Mas Eutico ficou muito dividido, porque dentro um estímulo que o acorda, fora um estímulo que o faz adormecer. Percebe que a noite ela é propícia para o sono. Quais são os estímulos que nós temos permitido adentrar nas nossas vidas? Eu falo muito isso. Se você quer ter uma vida santa, se você quer ter uma vida pura, você precisa controlar as coisas que estão estimulando você. Entende isso? Se eu passo o dia inteiro assistindo um filme de romance e eu estou lutando para ter uma vida em santidade, você acha verdadeiramente que esse filme está me ajudando ou me atrapalhando? Aí você olha e fala: Bruna, mas não tem nenhum pecado nisso. Olha, vocês estão aqui, vocês estão espertos? Está vendo? É perigoso, mas o Senhor dá graça. Se eu cair aqui, gente, vocês iam ver a história de Eutico assim na cara, né? Qual é o estímulo que eu estou permitindo que esteja diante de mim? Ainda que você diga: Bruna, mas isso não é pecado, não tem problema eu ouvir certo tipo de música, não tem problema eu assistir certo tipo de filme, não tem problema eu fazer tal e tal coisa. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: qual é o seu alvo? Eu gosto de uma frase que diz assim: mire na lua, porque se você errar, você pode acertar pelo menos uma estrela. Agora, se você mira para baixo, você vai acertar o quê, gente? O chão. Qual é o nosso alvo? Aonde eu quero chegar? Se eu quero ter uma vida de santidade, eu preciso entender que eu não posso colocar coisas más diante dos meus olhos. Eu não posso me permitir ser estimulada por aquilo que não coopera para a minha salvação. E é por isso que a Bíblia diz, Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós podemos vencer a tentação. Mas tem uma coisa, Paulo também disse: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Só uma pergunta básica. Vamos pensar numa coisa legal. Amanhã vocês ganharam uma viagem, vocês vão levantar 5 horas da manhã
para vocês ir nadar, curtir, só que vocês têm que estar bem. Senão vai chegar lá, o que vai acontecer? Você vai ficar com sono, vai ficar cansado, não vai aproveitar a viagem. Então o que convém? Convém deitar, descansar, preparar tudo antes, para que a vivência daquilo que se espera aconteça de uma forma adequada. Ou seja, vocês poderiam maratonar uma série da Netflix essa madrugada? Poderia. Quem proíbe? A não ser que o pai e a mãe falam, não vai, está proibido, o celular está aqui, telefone. Mas quem vai poder impedir? Mas você tem uma escolha diante disso. Mesmo eu podendo, eu entendo que eu não devo. Mesmo eu podendo, eu escolho por aquilo que me faz bem. Eu abro mão daquilo que é passageiro por aquilo que é espiritual. Entende isso? Eutico se deixou adormecer porque ele não soube valorizar a importância de passar a última noite junto com Paulo. E se hoje fosse seu último culto? Se você fosse se lembrar, nossa, meu último culto na vida, eu fui para o Vera Cruz, estava desanimada, não glorifiquei, não adorei, não orei, que vontade de voltar atrás. Eu brinco e falo assim que o pastor Marcos, ele pregava toda sexta-feira no Francano, e às vezes iam bastante irmãos, mas muitas vezes não iam, e eu falava assim, o dia que o pastor Marcos sai do Francano, a igreja vai sentir. Precisou, saiu e sentiu. Eu falei, estou tranquila, aproveitei todos os cultos. A gente tem que aproveitar enquanto Deus nos tem dado a oportunidade. Você está entendendo que Deus está falando aqui nessa noite? Aproveite todas as oportunidades que eu tenho dado para você. Eutico estava sentado ali, de repente ele adormeceu. Por quê? Porque Paulo estendeu. E sabe o que Deus falou para mim enquanto eu orava hoje? A Bíblia diz que ele adormeceu durante o discurso extenso. Imagina o coração de Paulo. Acho que eu exagerei, né? Não precisava ter pregado tanto tempo, né? As críticas. Imagina isso. Tá vendo? Menino caiu da janela porque fica nessa pregação, precisa fazer uma coisa mais dinâmica para jovem. Jovem não consegue acompanhar. Gente, eu vou falar por mim. Quando eu tinha 13, 14 anos, sabe o que eu fazia? Eu já era da igreja. Eu ia no culto, eu dormia propositalmente na hora da pregação, porque às vezes eu estava com sono. Só que na hora da oração eu acordava depressa, porque eu sabia que as irmãs tinham dom de profecia. Aí eu ficava doidinha para acordar, para Deus ir lá falar comigo. Aí eu acordava, gente, quando falava amém, eu já levantava para ir para frente receber oração. Por misericórdia, Deus ainda falava, eu ainda saía de lá chorando, esperando o próximo culto. Eu acho que Deus olhava para mim e falava assim, minha filha, eu vou ter um pouco de paciência com você, porque isso vai mudar um dia. Um dia você vai saber valorizar o tempo da pregação. Só que, gente, o que eu estou dizendo aqui nessa noite é que nós podemos e precisamos amadurecer. No momento da pregação, Eutico está dormindo. E o que nós mais temos visto nesses últimos tempos é jovens que não se atentam para a pregação, estão tão animados com muitas outras coisas, como se a igreja fosse um lugar onde fosse apenas uma preparação, um clube social, um lugar de diversão, de encontro. E enquanto a pregação está sendo realizada, Euticos estão caindo da janela. Mas eu profetizo que na minha e na sua vida não será assim. E eu glorifico a Deus, porque enquanto eu prego essa mensagem, eu olho para o rostinho de vocês e eu vejo todos vocês prestando atenção na mensagem. Coisa rara de se ver. Às vezes eu vou pregar em congresso de jovem e de adolescente, gente, eu saio tão brava comigo e com eles. Comigo porque eu penso, nossa, eu não consegui alcançar os corações, porque se eles não prestaram atenção, a culpa está em mim. E com eles, porque eu fico pensando, eles podiam ter se esforçado para me aguentar pelo menos uns 40 minutos, né? Entende isso?
E aí a Bíblia diz que Eutico cai da janela. E quando Eutico cai da janela, gente, aí cai um desespero. Porque é o que acontece com quem não está firmado na palavra. Quando o culto perde a graça, a pessoa desanima e cai. Quando o culto já não é mais do jeito que eu gostaria que fosse, para mim já não faz mais sentido. Mas nesse meio tempo, enquanto eu não me alimento da palavra, eu caio. O que acontece com a minha vida espiritual? Morre. Eutico está lá caído, mas eu glorifico a Deus, que o mesmo Paulo que pregou extensamente foi o Paulo que desceu para se encontrar com ele lá embaixo. E é lindo porque a Bíblia diz que houve um alvoroço muito grande, todo mundo desesperado, com medo do menino ter morrido. E de fato ele tinha morrido, porque a gente cai do terceiro andar, percebe isso? E aqui eu já quero dizer uma coisa para vocês. Talvez tem gente que está aqui, que está lutando com algo na vida espiritual que ainda não conseguiu abandonar. Talvez é um segredo só entre você e Deus. E aí, por causa disso, tem gente que fala assim: olha, como eu ainda não consegui abrir mão de tal coisa, então eu vou ficar aqui na janelinha, porque aí eu também não estou dentro e não estou fora. Gente, é a pior coisa que vocês podem fazer. Sabe aquela história antiga do rapaz que construiu um muro, tinha um outro lá em cima. De um lado Deus ficava: vem pra cá, pula de cá. E o diabo de boa, tranquilo. E o cara em cima do muro. Aí um dia perguntaram para o diabo: por que você não está insistindo para o cara pular para o seu lado? Ele falou: porque o muro é meu. Para Deus, gente, não tem meio termo. Ou nós somos de Deus, ou nós não somos de Deus. Ou o nosso coração está inteiramente entregue a Deus, ou ele não está. A Bíblia diz que Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Então, o que é um conselho? Está vivendo alguma situação que você ainda não conseguiu se libertar? Não fique na janela. É momento de você sentar do ladinho de Paulo, olhar para ele e falar: Paulo, está difícil aguentar o discurso, mas eu vou ficar aqui do teu lado, dentro do cenáculo, com as luzes acesas, porque eu não vou permitir que o sono que eu estou sentindo me derrube da janela. Gente, eu quero dizer para vocês que nada do que vocês estejam vivendo hoje é grande demais para Jesus libertar. Nenhum problema é difícil demais para Jesus solucionar. Bruna, mas eu estou presa na pornografia, eu estou presa nisso, no vício, sei lá o que. Olha o que Deus está dizendo para você: a melhor forma de você ser liberto é entrar para dentro do cenáculo e deixar a luz que vem do alto te iluminar. Sabe que a gente fica... Gente, esses dias eu vi uma história que eu gostei demais. A moça pedindo conselho para o pastor, acho que Josué Gonçalves. Ela era casada e ela falava assim: estou sentindo certa afinidade por um companheiro do trabalho, o que fazer? Aí ele falou para ela o seguinte: corte a relação de uma vez. Não fica flertando com o pecado, porque uma hora você cai e você se esborracha nele. Sabe o que a gente precisa fazer, gente? A gente precisa sair da janela. A gente precisa parar de ficar flertando com o que está lá fora. Às vezes a gente não vai na balada, mas a gente segue todo mundo que vai. Aí a gente não está lá, mas a gente fica vendo os stories na segunda-feira de quem foi e fica pensando: nossa, se eu tivesse ido. A gente segue algumas pessoas, a gente fala: eu não uso essa roupa, mas olha só como que ela está bonita, com o corpo todo à mostra. Percebe isso? Tem coisas que a gente não faz, mas que a gente fica flertando com aquilo. Mas a Bíblia diz que de repente, quando Eutico cai da janela, Paulo desce ao encontro de Eutico. E eu acho isso maravilhoso, gente, porque Paulo não tem nenhuma dificuldade de descer da posição que ele está para alcançar alguém que está caído. Às vezes a gente se acha tão santo
que a gente não está disposto a chegar numa pessoa que está vivendo numa condição dolorosa, desfavorável no pecado. Mas Paulo não tem dificuldade com isso. Paulo desce do 3º andar, e a Bíblia diz que quando Paulo desce, sabe o que Paulo faz? Paulo abraça Eutico que está morto no chão. Tem como se abraçar uma pessoa assim, que está deitada? Não tem. Para você abraçar uma pessoa que está caída e morta, você vai ter que ajoelhar para abraçar. A gente precisa entender que para que alguém de fato volte à vida, a gente precisa descer no joelho para alcançar. Tem gente que até desce, mas sabe por que a vida da pessoa não volta? Porque a pessoa desce, mas não desce no joelho. Quer descer com a própria força, quer levantar alguém com a própria força. Aí a pessoa que está morta te puxa junto, você morre junto. Não, não é? Sabe aquela sensação de amiga, vou te ajudar. De repente você está na dela, em vez dela estar na sua. Só que Paulo sabe disso, e quando ele desce, ele se ajoelha, e ele consegue abraçar Eutico. E quando ele abraça Eutico, a Bíblia diz que a vida volta para Eutico. Tem gente que às vezes para voltar à vida só está precisando de um abraço seu. E aí às vezes quando a gente fala, parece que a gente está falando só de coisas espirituais, mas não. Você já parou para pensar, adolescente, jovem, qual que foi a última vez que você abraçou o seu pai e a sua mãe? Não é tchau mãe, fica com Deus. Não, eu estou falando de dar um abraço. Aquele abraço que a gente quer dar no namorado, mas no pai e na mãe não dá. Qual foi a última vez que você abraçou seu pai e a sua mãe? Qual foi a última vez que você deu um abraço em alguém que estava do teu lado de verdade? Paulo abaixa, abraça, e ele manda uma notícia para acalmar o coração de todo mundo que estava desesperado. Sabe por quê, Wesley? Porque ele sabia que no meio daquelas pessoas que estavam gritando desesperadas pelo menino, provavelmente talvez existia um parente, um amigo, um pai, uma mãe. Gente, a coisa que mais alegra meu coração é quando alguém chega em mim para falar assim: nossa, eu estou muito feliz, Deus te usou para falar com meu filho, Deus te usou para falar com a minha filha. Porque eu espero que se um dia eu precisar, que tenham também jovens que alcancem os meus filhos, que vocês também sejam um instrumento para trazer vida na casa de pessoas aonde a morte entrou. E aí Eutico é ressuscitado, e Paulo dá a notícia: olha, podem ficar tranquilos, porque a alma dele está nele. Quando Eutico ressuscita, Paulo pega Eutico. E aí o que vocês acham que aconteceu depois daquilo? Foi a hora do partir o pão. Porque Paulo também tem a sensibilidade de entender que talvez aquela fraqueza que Eutico estava sentindo diante do sono também poderia ser uma questão do seu próprio organismo. E a hora de partir o pão é a hora de comemorar, de festejar que alguém que estava morto agora reviveu. Era hora de se assentar à mesa e festejar, porque o menino que tinha morrido ressuscitou. E aquele menino precisava de algo a mais, precisava comer. Gente, foi falado isso, a Sara falou isso na terça-feira. Quando a gente não está bem, a gente não consegue nem servir a Deus muito bem. Quando você está sem saúde, você consegue jejuar? Quando você está estressado pra caramba, é fácil orar? É claro que a gente tem que insistir, mas o que eu estou querendo dizer é que nós precisamos cuidar da gente, para que a gente continue na caminhada. Paulo entende o que Eutico precisava era se alimentar. Ele parte o pão, e agora Eutico come daquele pão. E sabe o que é lindo, gente? Que Eutico não chega lá em cima revolucionando, não. Porque ele tinha tudo para chegar lá em cima para falar assim: tá vendo? Sabe por que eu morri? Porque Paulo ficou falando sem parar, essa pregação cansativa, tem que mudar esse sistema aqui. Não. Eutico sabia valorizar a pregação que era pregada e o Espírito que estava na vida de Paulo, que o trouxe de volta à vida.
Eutico soube se assentar à mesa, partilhar e comer junto com todos, e entender que a reunião não pode acabar por causa dele. É exatamente por causa do que Deus fez na vida dele que a reunião vai continuar até a manhã seguinte. Por minha causa nada vai parar, mas por tua causa muita coisa pode continuar. O que é que está parado que Deus quer dar continuidade através da sua vida? Tem coisa que está parado, mas através da tua vida Deus quer dar continuidade. Me diz uma coisa, qual foi a última vez que você ouviu falar que alguém estava indo no hospital fazer visita? Você se lembra? Então me parece que essa obra está um pouco parada, né? Quem sabe Deus vai levantar você para continuar? Qual foi a última vez que você ouviu falar que alguém fez por aí alguma coisa diferente que antes fazia e agora há pouco se tem feito? Talvez Deus está levantando você para dar continuidade numa coisa que foi paralisada diante de uma morte. Mas entenda que se houve uma ressurreição, isso não aconteceu em vão. Isso aconteceu para que o ânimo das pessoas voltassem, para que elas entendessem que aconteça o que acontecer, a palavra ainda precisa continuar sendo pregada. Eutico sobe novamente junto com todo mundo. Paulo leva Eutico. E aqui nós vamos começar a concluir, olha só. A Bíblia diz que subindo e partindo pão e comendo, Paulo ainda lhes falou largamente até o amanhecer, e assim partiu. Gente, vocês acreditam que Deus tem o parte 2 na vida de vocês? Quando a gente assiste um filme, eu lembro quando eu assisti Crepúsculo parte 1, eu fiquei louca por parte 2. A gente fica sempre na expectativa do que vem depois, é ou não é? Eu quero dizer para vocês nessa noite que o que Deus fez até aqui foi parte 1. Deus vai começar o parte 2 a partir de agora. Aquilo que virá sobre a tua vida será muito maior do que aquilo que já veio até o momento. Eu creio que se Deus já te usou até aqui, Ele vai te usar ainda muito mais. Quantos louvores vocês cantaram? Hoje eu conversei com a Raíssa, ela cantou, eu falei, Raíssa, foi maravilhoso, você, que bênção, foi para frente, foi para trás, levantou a mão, que coisa. Imaginava que você ia ficar toda timidazinha. É o parte 1, daqui a pouco tem o 2, o 3, o 4, o 5, daqui a pouco está cantando, daqui a pouco Deus está expandindo, porque é assim que Deus faz. Lembra que eu disse que eu dormia na hora da pregação e só acordava na hora da oração? Agora não, agora fica atormentando as pessoas para as pessoas acordar na hora da pregação. Acorda, você está dormindo, acorda, dá um glória. Não é? Haverá um parte 2 na minha vida e na sua vida. E a Bíblia diz que agora Eutico está lá em cima. Gente, se ele teve dificuldade de vamos jogar que o culto começou às 7, não sei, mas ele caiu da janela por volta da meia-noite. A primeira parte foi muito menor do que a segunda parte, porque ele sobe com vida agora, mas a Bíblia diz que ele dá conta de ficar até o final da mensagem de Paulo, e a mensagem de Paulo termina ao amanhecer. A resistência que Deus dá para ele depois desse episódio é muito maior do que aquilo que ele possuía. Deus vai trabalhar dentro do coração de cada um de nós. Se alguém aqui consegue orar 5 minutos, está tudo bem, mas eu quero profetizar que você vai conseguir orar 15, 20, 30. Se alguém aqui consegue jejuar 2 horas, está tudo bem, eu entendo, parte 1, glória a Deus, porque ela existe. Mas eu creio que haverá um tempo que nós conseguiremos jejuar um dia inteiro, 2, 3, pão e água. Deus vai nos levar para o sobrenatural. Mas com glória desse aí eu acho que não vai não. Vocês podem dar uma glória mais animada? Amém? Vamos colocar de pé, nós vamos fazer uma oração. Gente, mas todo começo tem um final.
A Bíblia diz que no outro dia ao amanhecer, o que aconteceu com Paulo? Paulo foi embora. Paulo seguiu viagem. O tempo passa, as coisas mudam. Esse grupinho lindo de jovens que está aqui não vai ser o mesmo daqui 2, 3 anos. Só que nós precisamos aprender a valorizar o hoje, o momento de agora. Paulo esteve com eles até o amanhecer, mas no outro dia de manhã Paulo seguiu viagem. Eu acredito que Eutico foi embora para casa diferente, foi embora para casa com uma memória boa de Paulo. Nós vamos orar, sabe por quê? Porque eu acredito que o tempo de Deus na vida de cada um de nós só está começando, que nós vamos viver coisas muito maiores do que nós já vivemos até aqui. Se em algum momento nós caímos, nos ferimos, nos frustramos, a ressurreição do Senhor para a nossa alma, para o nosso coração, e nós teremos a graça de Deus e a força de permanecer até onde Ele tem determinado para que a gente vá. Vamos orar? Coloque a mão no teu coração. Eu quero que você faça essa oração nessa noite com toda a tua alma. E você vai apresentar a Deus todas as suas dificuldades. Você vai dizer para Ele quais são as razões pelas quais você ainda não conseguiu sair da janela. Você vai dizer para Ele o que é que parece que mina a tua força todos os dias. E eu tenho certeza que o Espírito de Deus, Ele vai de encontro ao teu coração, assim como Paulo foi de encontro com o jovem Eutico. E hoje Ele vai te dar força, Ele vai te dar graça, Ele vai te levantar, e Ele vai mostrar para você que aquilo que Ele tem preparado ainda é muito maior do que o que você pode imaginar. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, nessa noite eu quero te apresentar cada jovem, cada adolescente que entrou aqui, e também os demais irmãos. Senhor, eu quero pedir agora, ó Deus, que o Senhor vá de encontro com a necessidade. O Senhor sabe, Deus, quais são as dificuldades de cada um deles. E por mais, ó Pai, que eu tenha pregado nessa noite, é só pelo poder do Teu Espírito Santo que eles serão restaurados. Por isso eu te peço nessa hora agora, Espírito Santo, comece a colocar de pé os Eúticos que estão caídos. Comece agora, Senhor, a dar vida para aqueles que estão desanimados, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar que haverá um novo tempo, haverá uma nova história, haverá um recomeço. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós te entregamos cada jovem e cada adolescente nessa noite, em nome de Jesus. Adore a Jesus com todo o teu coração. Glorifique a Jesus nessa noite. Que tudo pode, nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é. Ô gente, mas é pra vocês cantar como quem ressuscitou. Tá parecendo que você está morto. Vamos lá! Em tuas mãos está, nenhum dos seus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não vai frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Não irão se frustrar. Pense em Ele, Que tudo pode. que tudo pode, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos
causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando a ordem para o vento. Sou eu no mundo pleno, sou eu no mundo mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou Glória a Deus. Escute, a Bruna estava dizendo que a primeira parte de Eutico não foi tão legal, mas a segunda parte foi gloriosa. Pensei num jogo de futebol, por incrível que pareça. Quando um time vai jogar o primeiro tempo, talvez não desempenhe um bom papel no primeiro tempo, joga mal, mas entra no segundo tempo, parece que não é o mesmo time. Ah, é o mesmo time? Aconteceu alguma coisa no vestiário. O que será que aconteceu no vestiário? E o time entra e vira o jogo no segundo tempo. Sabe o que é a palavra de Deus para nós agora? É o tempo de virar o jogo da sua vida. Sabe por quê? Está acontecendo alguma coisa nos vestiários, está acontecendo alguma coisa nos bastidores. Sabe o que é? O Espírito Santo está trabalhando nos bastidores, e você vai voltar forte. Você está disposto a virar o jogo? Quem está disposto a virar o jogo? Não acabou a sua vida não, foi só um tempo. Eu quero dizer que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. É o tempo de virar o jogo. E a Bruna falou em abraço, algo que ficou no meu coração, essas duas palavras. Um abraço. Nós vamos fazer uma oração agora. Eu gostaria que você abraçasse alguém que você tem afinidade. Talvez que você também não tenha essa afinidade, mas você deseja. Ou pode ser o pai, uma mãe, um filho, não sei. Ou o pai que está aqui, vinha aqui abraçar o seu filho, não sei. Alguém. E você fizesse isso, esse abraço pode ser curador. Esse abraço pode levantar Eutico do chão. Esse abraço pode trazer vida. Você crê nisso, irmão? Nós vamos orar agora, nem vou olhar para você. Você vai abraçar essa pessoa. Pode ser que está do seu lado, pode ser você vai, não sei, alguém. Esse abraço vai levantar alguém. Olha que coisa linda e maravilhosa. Nós vamos orar, nós vamos adorar, nós vamos bendizer ao Senhor. Você vai orar como Paulo. Esse abraço vai levantar alguém. Esse abraço vai ser motivacional. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo, sinta o Espírito Santo neste abraço que você está dando. Olhe com esta pessoa com graça, abrace com amor. Que esse abraço seja curador, seja renovador. Que esse abraço seja o abraço do Espírito Santo para a tua vida espiritual. Recebe o abraço do Espírito Santo para a tua vida espiritual. Senhor, através deste abraço agora, eu quero profetizar cura. Através deste abraço agora, eu quero profetizar renovo. Através deste abraço agora, eu profetizo, ó Pai, que o jogo está virando, porque está acontecendo algo nos bastidores. E é o Teu Espírito Santo que está trabalhando nesse time, ó Pai, levantando um exército agora com graça, com autoridade e com unção, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor, ó Pai. Que este abraço seja curador, que este abraço seja renovador. Espírito Santo, eu sei que está acontecendo algo nessa noite, ó Pai. Traga bom ânimo, traga disposição, traga graça, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
planos de Deus ninguém impedirá. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvida, saber Jesus. Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas. Está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu. Se você crê, outra coisa que o Espírito Santo fala, eu já quero encerrar. Talvez o seu primeiro período, o seu primeiro tempo foi de queda. E alguém olhou para você e falou assim: já caiu, não tem mais como. A expectativa agora da vida dele foi frustrada. Não, Jesus está te levantando, Jesus está te colocando de pé e está trazendo vida. A força, a graça, a autoridade, a unção está vindo dobrada sobre a sua vida. E nós vamos ficar de pé em o nome de Jesus. Se você crê que Jesus falou, eu quero que você dê a melhor glória ao Senhor e aplauda o nome dEle nesta noite. Bendiga, dando glória, dando aleluia. Obrigado, Senhor. Confirma esta palavra. Confirma tudo que Teu Espírito Santo falou ao nosso coração. Nós cremos, ó Pai, e o que foi profetizado sobre a vida dos Teus filhos nessa noite, em nome de Jesus, que se cumpra, levantando um grande exército de pessoas que foram feridas, machucadas, mas que agora estão saradas, estão de pé, porque o Teu Espírito Santo, Senhor, traga a recuperação na vida de cada um dos Teus filhos nesta noite, em nome de Jesus. Diga amém nesta noite. Irmãos, está vendo? Uma sexta-feira chuvosa como essa. Olha a quantidade de jovens, adolescentes, de irmãos que nós temos aqui. Isso é coisa maravilhosa, só o Espírito Santo que faz isso. Tem alguém aqui nos visitando nesta noite, irmãos? Tem alguém nos visitando? Tem alguém nos visitando? Já estou conhecendo todos aqui, não conheci todos ainda. Tem um visitante aí na mídia aí, os meninos? Hã? Os demais são de casa? Tem um jovem nos visitando, outro aqui também. Deus abençoa. Da próxima vez que vocês chegarem, já pode chegar e sentar aqui, ó, junto com os meninos, com os jovens. Amém? Deus, Bruna, cadê a Bruna? Os meninos lá, ó, deixa ele embora sem abraçá-lo, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Estamos muito felizes em receber vocês aqui. Amém? Glória a Deus. Jovens, ó, na sexta-feira próxima, o culto de vocês vão ser na chácara, né? Vai ser no retiro que vocês vão fazer. Parece que vocês vão posar lá, né? É isso? Vão posar lá, né? Pediram até para mim posar lá também. Eu briguei para não ir. Quer dizer, eu briguei para ir. Vou participar do culto, depois eu vou. Ó, mas fique tranquilo, eu sou legal. Eu sou jovem também, tá? Não precisa ficar acanhado não. Qualquer coisa eu ponho minha cama do outro lado do muro lá, deixo do outro lado também. Vocês ficam à vontade, ok? Mas eu quero estar junto com vocês. Então sexta-feira vai se preparando, dando o nome lá. Fez uma enquetezinha lá, fez um, né? Passa o nome para a Júlia. Isso mesmo, né, Júlia? Vocês conhecem a Júlia? Os pais podem ficar tranquilos, tá? Vai ser tudo bem organizado também. Vão passar o sábado, todo sábado lá, né? Vai ter churrasco, almoço, é isso? Brincadeira, dinâmica, vai ser legal. Com o jovem, que coisa legal. Aí, irmão, Jesus tem tudo que você precisa, não precisa procurar no mundo não. Tudo que você precisa, Jesus tem aqui para a sua vida, amém? Então sexta-feira que vem vai ser na chácara. Dá o nome para a Júlia para confirmar a sua presença. E dê logo, porque as vagas são limitadas, viu?
São não, né? As vagas são limitadas? Não, né? Então tá bom. Tá. Eu quero parabenizar vocês, jovens, adolescentes, toda a igreja que veio nessa sexta-feira chuvosa. Deus vos abençoe. Amém, meus filhos? Ó, amanhã não temos trabalho, mas no domingo de manhã nós temos o culto, temos o café da manhã, o culto EBD, e à noite inicia a nossa. Vocês estão animados, irmão, para a conferência? Meu Deus, a irmã Fran tá animada, hein? Vai ser maravilhosa a conferência. Domingo, segunda e terça-feira nós estamos orando. E por falar em oração, nós vamos agora, acabando o culto, tirar um período de no mínimo de oração. É oração, irmão. No mínimo 30 minutos de oração. São que horas agora, minha filha? 9h26. Prometo ali de 10 e pouquinho já terminar o nosso período de oração. Eu prefiro, irmão, tirar meia hora de oração com todos nós que estamos aqui, do que às vezes vir só 5 ou 6 na vigília. Porque a oração de um justo pode muito. Você que puder ficar aqui, puder. Se não puder, não vou te crucificar, pode ficar tranquilo. Nós vamos orar, sentar de joelho, nós vamos buscar a Deus pelo menos 35 minutos para a nossa conferência, para que Deus venha manifestar a glória e o nome dele seja glorificado. Amém? Bruna, você quer tirar uma foto com os meninos aqui? Então todos os jovens adolescentes já sobem aqui em cima para tirar a foto. E vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, seu Filho amado, te glorificamos, agradecemos, te damos graça pelo seu amor, pela sua fidelidade, pela sua compaixão. Obrigado por essa noite, pela sua palavra. Obrigado, o Senhor está sustentando a sua obra, a sua igreja, o seu povo. Obrigado, Senhor. Nós vamos tirar um período de oração pela conferência. Que o teu nome seja engrandecido e glorificado na conferência, Pai querido. Recebe a nossa oração agora. Que os céus venham se abrir sobre nós. Que haja salvação de almas, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais. Que haja manifestação da tua glória, trazendo vida à tua igreja. Ser conosco. Continua abençoando os jovens, os adolescentes, toda a tua igreja, o seu povo. Pai amado, é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, desde agora e para todos sempre. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus. Podemos dizer amém? Vem aqui em cima para tirar foto, jovens adolescentes.